Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje é dia 22 de abril de 2025. Nosso devocional diário está em Mateus, capítulo de número 12. É um grande capítulo com muitos ensinamentos para nós. Nós vamos ver aqui primeiro os fariseus começando a perturbar Jesus, pelo menos nas indicativas aqui de Mateus, acerca do sábado. Primeiro, Jesus está com seus discípulos na seara, eles colhem espigas, começam a colher e comer aquelas espigas, são repreendidos ali pelos fariseus. E depois tinha um homem que estava doente, estava enfermo, com a mão mirrada, diz o versículo de número 10, e Jesus vai perguntar: é lícito curar no sábado? E ali aquelas pessoas, clara, a resposta deles é não, não se deve curar no sábado, não se deve ter misericórdia. E Jesus vai dizer para eles, diz o versículo 7, misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. E Jesus, ele vai fazer um contraponto àquelas pessoas ali, vai fazer com que eles percebam ali a loucura do pensamento deles. Jesus diz nos versículos 11 e 12, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. E ali Jesus curou aquele homem, e por causa disso, incrivelmente por causa disso, diz o versículo 14, eles saíram dali, estavam formando conselho para matar Jesus, porque Jesus estava os confrontando ali nos seus ensinos. E claro, o sábado, Jesus era dono dele. Nós temos que nos lembrar que sim, o Antigo Testamento vai prescrever dentro dos 10 mandamentos que o sábado era um dia para o Senhor, mas Jesus, quando ele vem mostrar a realidade de que o sábado é um dia para se curar, é um dia para servir a Deus, e fazer o bem é estar servindo a Deus. Nós vamos ver aqui que Jesus, ele vai fazer as coisas maravilhosas, ele vai curar, ele vai libertar. E aqui nós vamos ver Jesus citando o profeta Isaías acerca da escolha de Jesus Cristo como seu servo, como ungido, como aquele que veio para trazer libertação. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porém sobre ele o meu espírito anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo, e no seu nome os gentios esperarão. Jesus já estava antevendo aqui, antecipando, na verdade, lembrando as palavras do profeta Isaías, de que ele veio não para apagar aquilo que estava fumegando, ele veio para trazer cura, trazer paz, e com certeza os gentios também seriam beneficiados por isso. Mais abaixo, no versículo 22, é trazido a Jesus um homem endemoniado. Ele estava cego e mudo por causa de demônios, e Jesus cura ele, e ele volta a ver e a falar. E aqui os fariseus, eles agora vão ainda falar contra Jesus nesse sentido. Veja bem que esses homens não estavam interessados em momento algum na cura e no bem das pessoas, somente em terem ali os seus desejos e a sua religiosidade cumprida. Eles vão dizer que Jesus estava expulsando aqueles demônios ali pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios, diz o versículo de número 24. Jesus mais uma vez vai dizer palavras sábias àquele homem: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois o seu reino? Veja que aquele argumento que os fariseus estavam usando não tinha nenhum sentido. Eles estavam dizendo que os demônios estavam expulsando demônios, que Jesus, através de Beelzebul, príncipe dos demônios, estava os expulsando, e aquilo não tinha nenhum sentido. Jesus vai dizer para eles: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Jesus estava atestando, o reino de Deus tinha chegado. Ele estava expulsando aqueles demônios pelo poder de Deus e não pelo poder de Beelzebul, pelo poder de Satanás. E ele diz que, claro que ele tinha que chegar e amarrar o valente, porque ninguém pode furtar os bens de um valente se primeiro não o amarrar. E aqui Jesus já está antecipando aquilo que aconteceria na cruz do Calvário, onde o diabo foi literalmente amarrado, preso, e o seu poder foi muito tirado dele, para que ele não pudesse mais impedir a salvação dos escolhidos. E Jesus vai trazer uma palavra de juízo contra aqueles homens que disseram que ele estava expulsando pelo poder de Satanás. Versículos 31 e 32. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe perdoado
perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Veja que a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado sem perdão. Muitos têm dúvidas sobre isso, ao principalmente participarem em algumas igrejas pentecostais, igreja onde há alguns movimentos dentro delas de ficarem julgando se é Deus ou não é Deus. Mas veja bem, não é isso que está sendo dito aqui. Esse tipo de julgamento, esse tipo de estarmos observando, vendo os frutos que alguém está dando, Jesus, ele aconselha que seja feito isso. E geralmente, se você está preocupado se blasfemou contra o Espírito Santo, é porque você não blasfemou, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, com fazer das obras de Deus como obras de demônios, é algo que é feito de maneira deliberada e a pessoa nem se preocupa com isso. Então, apazigue seu coração se esse é o seu caso. Jesus, aqui abaixo, vai falar sobre a questão de se conhecer justamente uma árvore pelos seus frutos, e ele diz mais uma vez uma palavra de juízo contra aquelas pessoas que o estão condenando. Versículo 37, porque tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Jesus vai estar dizendo aqui um pouco mais abaixo sobre ele ser maior que o profeta Jonas, diz o versículo 41, e maior do que o próprio Salomão, diz o versículo 42. Ele já disse em cima que ele era maior do que o próprio sábado, aquilo que eles ovacionavam. Então Jesus está se colocando ali, sim, eu sou o Messias, eu sou aquele que veio para trazer salvação. Por fim, neste capítulo aqui, só para nós não nos estendermos demais, a família de Jesus vem até ele, versículo 46, falando ele ainda, a multidão, eis que estavam fora, sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhes. E alguém lhe disse, estão aí tua mãe e teus irmãos que querem falar contigo. Estava ali Maria, junto com provavelmente Tiago, o José, outro filho dela, estava também ali com Judas, que não Iscariotes, mas um dos filhos, aqueles que escrevem cartas no Novo Testamento, a carta de Tiago e Judas, eram irmãos de Jesus, filhos de Maria, e com José. E ali elas vieram bater com Jesus ali naquele momento. E Jesus, de maneira interessante, vai perguntar no 48, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Não que eles não o conhecessem, mas ele queria deixar claro para aquelas pessoas que estavam ali ao redor dele, que quem faz parte da família dele não são aqueles consanguíneos com ele. Na verdade, os que são da sua família, são aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus, diz o versículo de número 50. Ele apontou para aquelas pessoas ali ao redor. Versículo 49, eis é que minha mãe e meus irmãos, este é meu irmão, essa é minha irmã, essa é minha mãe, aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Se hoje nós olhássemos para isso depois da ressurreição de Jesus, com certeza Tiago e Judas entrariam no apontamento de serem irmãos, sim, além de serem irmãos, filhos da mesma mãe, eles eram irmãos em Cristo, irmãos que faziam a vontade do Pai, tanto quanto Maria. Então que nós possamos seguir ao Senhor, amar ao Senhor, porque a família de Deus, a família de Jesus, é aqueles que fazem a sua vontade. Que Deus abençoe a sua vida sempre. Não esqueça de estar compartilhando, curtindo e se inscrevendo, caso você ainda não seja. Que Deus abençoe a sua vida e a paz do Senhor.